Então, continuando o Livro dos Espíritos, a pergunta número 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Ops. Caramba. Tá com zoom de quanto? Aqui estava de 400. Não, deixa no 200 ou 210 no máximo. Não, mas esse aqui, esse programa é diferente. Que vocês usam. Aqui, pronto. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele é nada, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Bom, gente, eu não sei vocês, mas para mim isso não seria uma resposta muito elucidativa, não. É difícil. Vamos lá. Né? Vamos lá para o segundo livro. Então, agora no livro do Miramês, né, Filosofia Espírita, o que ele fala sobre essa pergunta? O que é o espírito? Dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam os analfabetos da alma. Conhecer o espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem salto nos caminhos científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento, que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o espírito, se ainda não sabemos o valor do perdão? E como dominar o perdão, se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade, se ainda não vivenciamos esta caridade justa e proveitosa? Como conhecer o espírito, se ainda não conhecemos o amor?
E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditamos... Oi, eu diga. acho que a gente estava falando do filme, eu acho que isso me lembra muito isso também, o amor, né? A gente acha que ama, né? A gente ainda está tão longe disso, e o espírito tão acima disso, né? Que a gente fica realmente... Foi na segunda-feira que eu me lembro que eu falei alguma coisa da simplicidade, né? Do dia a dia, da gente tentar... É porque a gente quer dar saltos, né? Saltos mortais, né? Esses que ele fala, a gente quer ir para a faculdade e a gente não consegue estar aqui no nosso dia a dia, nas pequenininhas coisas, né? Às vezes a gente quer ter grandes eventos na vida, né? Grandes coisas que nos deixem assim extasiados na existência, né? Vivi isso, vivi aquilo, tive essa experiência ou aquela, e isso deixa a gente extremamente eufórico. Nossa, que bacana, vivi tantas experiências assim. E talvez não seja isso, né? Talvez seja o acordar, o agradecer, sei lá, tem um poema que minha mãe falava muito, da Gabriela Mistral, que é sobre pentear o cabelo da minha filha, o pentear o cabelo de um filho, de fazer uma comida, coisas assim, às vezes, tão, que a gente não dá um valor diário, né? E talvez seja tudo nisso, né? O amor, né? Que a gente pode colocar em cada atitude pequenininha que vai criando essa coisa maior, né? Para a gente compreender tudo. Não sei. Exatamente isso, Lívia. Eu ia voltar nesse ponto, né? Mas já que você já interrompeu aqui, que eu já estava me coçando para interromper. Eu vou falar de mim e da minha experiência, vocês vão entender muito isso, porque vocês provavelmente vivenciam isso em todo lugar que vocês vão. Quando eu entrei para o Espiritismo, eu lia tudo quanto era livro numa voracidade, eu tinha que aprender, então a técnica tal, a técnica não sei o quê, eu tinha que aprender a fazer isso, tinha que aprender daquele jeito, e era uma gana de, na minha cabeça, conhecimento que seria importante, que eu ainda vejo hoje em dia. Não, eu quero aprender a curar os macacos da África Central, eu quero aprender a usar a técnica do mestre não sei o quê para fazer tal coisa. Então, ele se preocupa muito com coisas que estão acima da nossa necessidade. Como ele bota muito bem aqui essa coisa da escola, né? É como uma criança querer aprender a física, né? Que, na sua profundidade, sem nem saber a tabuada. E é exatamente isso. Eu vim passando por um processo, e isso se intensificou aqui com o nosso grupo, que eu comecei a perceber que essa minha ânsia de aprender milhões de técnicas, de saber fazer uma coisa com técnicas diferentes, de formas diferentes, não levava absolutamente nada. Eu comecei a martelar na minha cabeça aquela... Né, o texto, na verdade, é de Paulo de Tarso, mas a música, né, que eternizou para a população brasileira, né, esqueci agora o nome dele, é a idade, mas que nada serve de prática se não for feito com amor. E é isso exatamente. Ele se preocupa com um monte de coisa, ser grandioso, fazer grandes eventos, falar grandes coisas, realizar procedimentos com técnicas avançadíssimas, e esquece que a gente não sabe, como a Diva está dizendo, a gente não sabe nem o que é o amor, a gente não sabe nem amar direito ainda. Então é como se a gente estivesse aprendendo a escrever e querer escrever um livro que os maiores escritores da humanidade aplaudissem como a coisa mais fantástica do mundo. E eu fui abandonando essa coisa de não, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que aprender, né? E fui me dedicando só a essa coisa de amar.
E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai entendendo por que Jesus disse que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. E é exatamente isso. A gente se preocupa muito em aprender, entre aspas, um monte de coisa que, na verdade, não é da nossa alçada ainda. A gente precisa do básico. É aquela coisa, né? Eu vou puxar para o meu lado agora profissional. Não adianta eu construir um hospital mais moderno do mundo se eu não tenho saúde primária para a população carente. De que adianta isso? Então, acho que é muito por aí. A gente precisa aprender a caminhar, a engatinhar, para depois querer correr. Então, a gente tem que começar por onde ele termina aqui, as colocações dele. Se ainda não conhecemos o amor, como a gente vai conhecer outras coisas? E, para mim, isso se tornou o foco agora, desenvolver essa capacidade de amar, de entender o que é realmente amor incondicional, o que é amar os inimigos. O resto do aprendizado vai vir naturalmente quando eu entender realmente o que significa amar. Eu acho também, assim, ele fala do perdão, né? Que a gente, o amor e o perdão, né? Porque a gente fala assim, né? Ninguém perdoa, ninguém, Deus é que tem que perdoar, essa coisa toda. Mas assim, eu acho que essa coisa do perdão, né? Da gente não julgar, né? Passa pelo não julgamento, passa por você, e aí chega no amor, porque a gente julga tanto, né? Nesses tempos de redes sociais, a gente julga todo mundo, né? É impressionante como isso tá. Eu até saí meio de redes sociais por causa disso, né? Porque, de repente, um fulaninho que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sei quem é, que eu vejo assim porque o cara, sei lá, fez isso ou fez aquilo, participou de um filme, de uma novela, sei lá, uma figura aí. De repente está todo mundo julgando, fazendo críticas, assim, terríveis em relação a uma pessoa que a gente nem sabe o que ela viveu, e a gente não sabe as verdades, a gente não sabe nada, e a gente julga, e a gente cria raivas, né? Raivas e tudo, sejam eles, até os políticos, é tudo, né? E aí, de repente, a gente tem que aprender também a. Não estou falando que a gente não veja o erro da pessoa, não é isso. Nem que a gente não pontue o erro e que a gente não, dentro das leis humanas, a gente utilize essas leis para que seja punido esse erro. Não é que não seja isso. Isso tudo tem que ser feito. Mas eu estou falando da carga emocional, de raivas que nós estamos tendo hoje em dia, através de coisas que a gente nem sabe quem é a pessoa. De repente você está uma pessoa lá e a pessoa está julgando outra e com cargas de tanta raiva e que às vezes nem nos afetou tanto, né? Vamos dizer assim, vamos lá, um político, seja ele qual for, não estou, né? Tudo bem, está fazendo uma coisa errada, tá? Isso. E ele tem que ser punido dentro das leis humanas e tudo. Mas não cabe a mim odiá-lo, sabe? Não cabe e as pessoas estão odiando, as pessoas carregam raivas, e em vez, sei lá, hoje me impressiona muito esse momento. Talvez, assim, do tanto que as pessoas carregam e levam bandeiras de raivas umas contra as outras, que a gente nem conhece histórias, nem sabe nada, e não passa isso pelo perdão, mesmo esse perdãozinho, vamos dizer assim, de olhar para o outro e falar assim, gente, eu nem sei quem é, não vou julgar, e pronto, né? E aí tentar amar de alguma forma a pessoa, não as atitudes, claro, erradas, alguma coisa assim. Tenho pensado cada vez mais assim também. A gente precisa aprender, isso fica na minha cabeça, precisa engatinhar. Até hoje eu estava querendo correr, mas não estava nem engatinhando direito. Estou pensando muito assim também. Mais calma, assim, mais
low profile, como o pessoal diz, né? Vamos observar mais, vamos sentir mais. E abrir a boca só se realmente for importante. Se não, só observa, entende e aprende. Então, como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Meu irmão, é lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus. Desculpa. Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. O Cristo é o mestre incomparável. Ouçamo todos os dias, a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejamos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Nosso dever maior nesse momento e na fase em que nos encontramos é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo, desta forma, Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Eu acho que é muito por aí, né? Nessa coisa que a gente foi se envolvendo, nessa coisa que eu digo a gente, né, a humanidade, né, de realmente acreditar que é um ser super evoluído, de uma inteligência suprema, né? Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento sair de algum lugar, né, dizer que nós somos os seres mais espertos do planeta, né, do universo. E acho que é isso mesmo. Né? Essa ânsia, né? Isso gerou essa ânsia de que a gente tem que aprender tudo, tem que entender tudo. Mas nem tudo está ao nosso alcance ainda. Vai estar para uns em menos tempo, para outros em mais tempo. Mas é como todas aquelas crianças, né, começaram na escola com a gente. Cada um seguiu o seu caminho, cada um teve aprendizado no seu ritmo, mas todos foram andando. E aqueles que se distraíram mais do que os outros foram ficando para trás e foram perdendo contato com a gente. E mesmo que a gente tenha se formado, feito faculdade, tudo, aqueles que ficaram ainda lá no antigo primário, né, hoje primeiro grau, um dia eles vão chegar lá também, vão reencontrar a gente. Eles só ficam para trás, mas não ficam perdidos, não ficam abandonados, não ficam esquecidos, e não deixe de nos encontrar um dia. Isso vai acontecer com todos nós aqui, com aquelas pessoas que a gente conhece, convive. E eu acho muito, muito importante essa coisa de não desenvolvermos essa ânsia, essa necessidade de achar que temos que aprender tudo, nem que devemos ser os especialistas nesse ou naquele assunto. Vamos começar pelo simples. E o mais simples que a gente tem é a primeira coisa que a gente recebe quando reencarna. São o amor dos nossos pais. É a primeira coisa que a gente recebe. E é a primeira coisa que a gente aprende a retribuir.
A gente não sabe falar, não sabe andar, não sabe comer sozinho, não sabe se limpar quando está sujo. Mas a gente já entende como é ser amado e já começa a amar. Se isso é a primeira coisa que a gente aprende quando volta para a Terra, é porque isso deve ser muito importante. E deve ser a primeira coisa que a gente deve levar quando volta para o mundo espiritual. Silvio, eu fiquei pensando uma coisa que ele falou no início, né? Tá certo, a gente não tem como compreender qual é essa natureza do espírito, né? Porque a gente não entende nem a matéria ainda, né? Tanto que ele diz que para nós é nada, porque o nosso conceito de alguma coisa existia se a gente vê, se a gente toca, né? Apesar de que muitas pessoas já têm outras percepções, né? Atualmente, eu acho que as pessoas estão desenvolvendo também outras percepções, mas voltando ao que ele falou, que a gente não compreende a matéria, né? E eu acredito sim que a gente tem que continuar nessa busca de tentar entender o nosso corpo espiritual, porque a gente tem uma parte do nosso corpo espiritual, não, nosso corpo material, porque a gente tem essa parte do nosso corpo, que é uma parte mais sutil, que é o duplo etérico, e que ele influencia muito na nossa existência aqui, e eu vejo a gente fugindo um pouco, porque eu frequento centro espírita aqui, e atualmente, até assim, essa parte dos tratamentos, do passe, parece que o espiritismo está fugindo um pouco de entender essas coisas na minha cabeça. O tratamento do duplo etérico é a medicina do futuro. Eu enxergo assim. E muitas vezes a gente vai nos centros hoje, em vez de estar avançando nessa área, está voltando para trás. Tu vê os passes, eles eliminaram aqueles passes individuais, é coletivo, as pessoas não fazem mais curso de passe, não tentam entender, sabe? Eu percebo assim que determinada parte do movimento espírita está regredindo, né? Então, como fala o texto, a parte de entender a natureza do espírito, a gente está muito longe, muito, muito longe. Porque nós somos feitos à semelhança de Deus, então é isso, a gente não entende Deus e não entende espírito, porque é um pedacinho de Deus o espírito, né? A essência, a natureza, a composição do espírito é uma coisa que a gente não tem como entender, é um tipo de frequência, de vibração, alguma coisa muito longe da nossa compreensão. Mas a gente tem que buscar entender o que está próximo de nós, né? Primeiro esse corpo físico aqui, e o duplo etérico é uma parte desse corpo físico que a gente está fugindo, né? Fugindo de tentar compreender melhor como isso funciona, como se influencia na nossa vida, na nossa doença, no nosso bem-estar. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Esse ponto que você coloca é uma coisa que você pode perceber no próprio espiritismo desde o início, que os grandes cientistas do espiritismo foram todos no início, no limiar do surgimento. Todos aqueles pesquisadores extremamente científicos, né? E depois isso acabou. Ficou muito pouco se deu isso. E essa coisa tem muito a ver com o que você estava falando, não é que esteja regredindo, é que a coisa está se expandindo. Que primeiro era tudo restrito dentro do espiritismo, e agora não é mais. Na verdade, a maior parte das informações não vem mais pelo mundo espírita. Vão vindo de formas que não estão ligadas muitas vezes até com qualquer tipo de religião. Então, está se expandindo, está envolvendo a humanidade como um todo, está deixando de ser, de certa forma, sectarista. A gente pode dizer que, no início, o espiritismo era sectarista, porque era só eles que sabiam, só eles que detinham esse conhecimento, só eles que pesquisavam. Então, se você for pegar aqueles livros lá do início, William Crookes, o Ernesto Bozano, o Jorge Andréas, o Mesmer, o próprio Kardec, eram cientistas que pesquisavam isso para tentar entender. Então, na verdade, aqui, de fato, né, na verdade, né, mas o texto aqui, ele não diz para ninguém
buscar o conhecimento. Ele não fala isso. Ele só fala que a gente não tem que se desesperar de achar que tem que saber. Esse conhecimento vai chegar ao seu tempo, que nós ainda não temos capacidade de entender isso. Mas na nossa confusão mental, talvez, a gente acha que a gente tenha que saber. Como a gente pergunta o que é Deus, o que é o Espírito, e a gente quer saber. E ele diz isso, ele não fala em momento algum que a gente não precisa buscar o conhecimento. Ele só deixa claro que a gente ainda não tem capacidade de entender esse conhecimento. E eu concordo muito com ele. O ser humano é muito ególatra, muito vaidoso. Então ele quer conhecer e entender de tudo e se transformar no babilaca daquele assunto. E às vezes esquece do básico. E quando ele diz aqui mais acima que a gente não conhece o próprio corpo físico, é uma verdade incontestável. Porque na medicina, a cada dia vão descobrindo coisas novas. Tanto doenças, pelas desarmonias, como tratamentos para as doenças que existiam antes. Então a gente não conhece nada nem desse corpo físico aqui. Então acho que esse é o ponto que ele está colocando. Como dizia minha avó, a gente fica o tempo inteiro querendo colocar o carro na frente dos bois. Aí a coisa não anda. Diga, Aninha. Eu fiquei pensando, Silvio, na analogia que você fez de quando a gente chega, que a gente recebe a vida dos nossos pais, né? E tem outra coisa que me caiu uma ficha, que também a gente aprende a receber amor sem dar nada em troca, né? Que é outra coisa que a gente desaprende na vida, a simplesmente receber. E porque durante a gestação a gente só pode receber, né? A gente não pode dar nada em troca, a gente só pode receber. Vamos, então, fechando as câmeras, né? Aí você coloca a musiquinha, Silvio? Colocando aqui. Tá bom, obrigada.